Olá, bem-vindos a mais um Fast Talk da JETV, uma vez mais com o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, para, provando que há mais vida para além do Orçamento de Estado, falarmos um pouco sobre empreendedorismo jovem. Luís Miguel, há um plano para agregar, a que chamaram um desafio 5.0, para agregar as vontades, ou talvez mais para despertar as vontades dos jovens ao norte e ao centro do país. Quer-nos falar um pouco sobre o que é que está em causa e o que é suposto acontecer com este programa? Muito boa tarde. É verdade que há mais vida para além do orçamento, Exato. embora o orçamento seja uma parte importante da nossa vida coletiva e da Quando vida dos tivermos um, não funcionários. é? E quando tivermos um, naturalmente, e esperamos que a nossa classe política nos demonstre que vale a pena ainda acreditarmos e que são capazes de encontrar soluções para o país. E por isso vamos fechar este parênteses, vamos esperar por esse momento e que ele seja tão célebre quanto possível. Mas, como disse, e muito bem, há mais vida para o orçamento e a vida da AEP, da Associação Empresarial de Portugal, continua sempre com o foco naquilo que tem que ser, no apoio às empresas, no apoio aos empreendedores, contribuindo para que, de facto, os desafios que o país e a economia enfrentam possam ser superados com sucesso, e para isso precisamos de capacitar todos aqueles que intervenhem neste processo. O desafio 5.0 tem um foco específico, que é um foco nos empreendedores. Nós temos vindo ao longo dos últimos anos a ter um discurso, mais do que uma prática, e já explicarei, de estímulo ao empreendedorismo. E este discurso do empreendedorismo, que é importante, mas também é importante que se clarifique que empreendedores são todos aqueles que ousam empreender, tenham 60 ou 70 anos, tenham 20 ou 30 ou 40 anos. É que muitas vezes te faço aqui uma distinção entre empreendedores e empresários. Qualquer empresário é um empreendedor, senão não é Claro, empresário. claro. Mas, neste caso concreto, o que nós pretendemos com este desafio 5.0, aliás, à semelhança num outro programa que nós temos, que chamamos PTI 5.0, que é um programa para a reindustrialização do país, é que nós fomos, ao longo destes anos, sendo muito desafiados para a indústria 4.0, desafiados para a digitalização, para a robotização, para todos estes processos, que são de facto fundamentais e cruciais para a competitividade das nossas empresas, mas há um fator que se tem esquecido um bocadinho nos últimos tempos, mas que hoje em dia, pelas piores razões, se tem vindo a relembrar, que são as pessoas. E são as pessoas as que trabalham nas empresas, os recursos humanos nas empresas, mas também as pessoas a quem se dirige a atividade das empresas. Ora, este programa Desafio 5.0 é um programa que pretende estimular o empreendedorismo, pretende estimular as redes de networking em termos de empreendedores, pretende estimular e sensibilizar os empreendedores para os desafios da economia, mas também para os desafios societais. E esta é que é a grande marca e a grande distinção, e que eu acho que vale a pena e que os dias de hoje nos vêm cada vez mais demonstrando que, de facto, nós podemos ter grandes ideias, podemos dominar tecnicamente questões digitais, podemos ter grandes conceitos em termos de produção, podemos ter grandes conceitos em termos de organização das nossas empresas, podemos ter tudo isso. Mas há aqui um fator que é fundamental para este sucesso, são as pessoas. Claro. E é nisso que este projeto, ou em parte disso, que este projeto se foca, por um lado, em pôr os empreendedores a interagirem, a partilhar experiências, a partilhar desafios, a partilhar conhecimento e também a sensibilizá-los para esta questão de que as pessoas devem estar no centro e no foco da atividade dos novos empreendedores.
Este projeto tem de facto esta grande marca e é esta marca que eu queria sublinhar e por isso é que se chama 5.0 e não 4.0, Exato. porque é de facto acrescentando aquilo que, na minha opinião e na nossa opinião da AEP, é um fator crítico, fundamental para o sucesso de qualquer organização, que são as pessoas. Mais especificamente no terreno, como é que o desafio 5.0 vai funcionar? Creio ter percebido que há 3 calls, aquilo a que chamaram calls, suponho que serão todas elas diferentes, call for ideas, for acceleration e for needs. Gostava que me esmiuçasse um pouco cada uma destes 3 vetores diferentes. Muito bem, tal como o nome destas calls indica, primeiro trabalharmos a questão, a ideia, o projeto, aquilo que o empreendedor tem na sua cabeça, aquilo que ele gostava de desenvolver, tendo consolidado a questão da ideia e tendo o empreendedor, de facto, assentado naquilo que é o seu propósito, o propósito do seu negócio, a sua ideia, vamos então criar as condições, vamos capacitar o empreendedor para a aceleração desta ideia, ou seja, para a concretização, para pôr em prática aquilo que é o propósito e o objetivo, que é transformar a ideia num negócio. Exato. Se me Nem permite sempre uma grande ideia pode ser um bom negócio. E às Exato, era vezes isso há que eu ia ideias. dizer. Porque há uma diferença entre uma boa ideia e uma ideia que tenha racionalidade de negócio, não é verdade? E talvez, principalmente nos primeiros tempos de empreendedorismo, não seja fácil transmitir exatamente esta diferença entre uma coisa e outra. Exatamente, e permita-me só ir puxar aqui um bocadinho atrás, até uma questão mais pessoal. Eu trabalhei com alguns projetos na área de empreendedorismo, em responsabilidades anteriores às que tenho hoje, quer como diretor-geral de uma incubadora de empresas, quer como promotor de um projeto para jovens empreendedores. E assisti e fui tendo o gosto de perceber aquilo que é a criatividade, aquilo que são boas intenções, boas ideias, mas para alguns projetos que se percebia que dificilmente iriam ser bons negócios. Exato. Sendo certo que isto nunca é uma verdade absoluta, e temos que sempre ter esta noção. Depois há ideias simples que nós percebemos que podem ser bons negócios. E de facto o que nós temos que fazer é, nesta fase, qualificar, é nesta fase discutir com o empreendedor e perceber que instrumentos é que ele pode de facto ter para colocar em prática essa ideia, se é que pode ter. E também capacitá-lo para uma coisa. Uma boa ideia, ou mesmo um bom projeto de negócio, pode não ser um negócio vencedor, entre aspas, ou seja, pode não ser um negócio de sucesso, ou pode não ter o sucesso que nós ambicionamos ou que perspectivamos. E também é preciso capacitar os nossos empreendedores para lidar com esta dificuldade, com esta resiliência que hoje muito se discute, esta palavra que muito se usa, e com, eventualmente, a possibilidade de lidar com algum insucesso no desenvolvimento desta ideia. E por isso é nesta fase que estamos nesta call. A terceira call, que é Fornix. trabalhar, depois de ter esta fase trabalhada, tentarmos fazer aqui o match entre empreendedores e empresários mais maduros, empresários que já estão há alguns anos no terreno, empresários que já passaram por uma série de etapas que estes empreendedores ainda vão passar. Fazê-los perceber algumas dessas etapas, antecipar alguns destes problemas e algumas das soluções, e eventualmente até criar aqui relações, parcerias e, quem sabe, negócios, sociedades, entre os que já têm mais maturidade, eventualmente financiamento, eventualmente partilhar carteiras de clientes, eventualmente partilhar oportunidades de negócios. Tudo isto é fundamental para que os empreendedores cheios de energia, cheios de ideias, cheios de boa vontade, mas sem a experiência
dos outros, possam ganhar, possam juntar esta experiência àquilo que é a sua vontade, a sua energia. Por outro lado, aos mais instalados, digamos, e aos mais experientes, aos empresários há mais anos, é importante também ter estes mais jovens, a desafiá-los, até a colocar o negócio noutra perspectiva, a fazê-lo repensar o seu modelo de negócio, e por isso eu diria que isto é uma relação win-win. Ganham ambos, uns com a maturidade e experiência, outros com a juventude e a reverência. Neste trabalho, nesta conjugação, criamos aqui, de facto, um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de negócios. Nos dias que vivemos, nos tempos que vivemos, acho que este será certamente um fator crítico de sucesso, esta capacidade de relacionamento, porque as gerações mais jovens, isto sem se poder generalizar, são normalmente mais individualistas. E às vezes são até, de alguma forma, acham que têm mais competências do que aquelas que propriamente têm, porque têm algumas competências técnicas, têm os chamadas hard skills, mas faltam muito soft skills, desta capacidade de relacionamento, da capacidade do contacto com o cliente ou com o fornecedor, da capacidade de contacto de relação com o parceiro. Tudo isto deve cada vez mais ser valorizado, porque tudo isto cada vez mais é o que faz a diferença. Pois claro. E este projeto tem este foco, este projeto é para se focar nos empreendedores, nas pessoas, nas suas competências e, acima de tudo, para lhes abrir horizontes, trazer novas oportunidades e, com isso, tornar viável aquilo que no início é só uma ideia, mas que depois pode ser um bom negócio. Muito bem. Muito obrigado, Luís Miguel Ribeiro, pela disponibilidade. A Fast Talk de hoje fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigado.